A paz do Senhor, meus caros irmãos, que prazer, que bênção, graças a Deus. Chegamos aqui na última lição do nosso livro 1, Seja um Obreiro Aprovado. E a lição de hoje é a número 25, lição que tem como tema a juventude de Jesus. Então, todos os nossos irmãos e irmãs são bem-vindos em nome do Senhor. Graças a Deus chegamos, mas o estudo não para aqui. Por quê? Porque ao término desta lição nós vamos entrar, não nesta lição agora, não nesta videoaula, mas na videoaula seguinte, iremos já entrar no livro, no volume número 2, que aliás já quero apresentar aqui aos nossos queridos irmãos, para que vocês já corram, adquiram este livro. Então, saindo do volume 1, vamos estudar o volume 2, Seja um Obreiro Aprovado, e aqui as lições começam na lição 26 até a lição número 50. Inclusive, sobre isso, nós vamos posteriormente postar uma videoaula apresentando todas as 25 lições, com os temas, para que você já saiba o que você vai estudar no volume número 2. Então, todos são bem-vindos em nome do Senhor. Que bom que chegamos ao final, mas você sabe que o estudante da Bíblia, ele não para de estudar, certo? Só quando chegar no céu não precisa mais. Mas aqui, enquanto você estiver aqui, meu irmão, eu e você precisaremos sempre estudar a palavra do Senhor. Não se esqueça daquele conselho do apóstolo Paulo ao seu discípulo na fé, ao seu filho na fé chamado Timóteo. Ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Vamos lá? Então, se você tem o livro, abra na página 199, o tema é este aí: a juventude de Jesus. Que bom que nós chegamos neste assunto, não é? Ok. Observem aqui, nesta figura, temos aqui duas figuras. Dessa figura aqui à esquerda, à minha esquerda, vemos aqui uma família entrando aqui e nós vamos entender, vamos compreender onde essa família estava entrando, para onde eles iam. E aqui vemos outro personagem aqui, né, simbolizando que ele está em um lugar e aqui ele está com algo em suas mãos, né, está aqui com uma espécie de rolo nas suas mãos e aqui estão as pessoas, né, aqui neste lugar. Sobre isso, aqui apenas é algo figurativo, nós vamos falar sobre isso. Mas aqui com as letrinhas bem pequenas, talvez com o seu celular não seja possível. Talvez no tablet ou no computador ou na TV vai ser possível. Mas eu vou ler para você aqui. O que diz aqui nesse balão? Aqui diz o seguinte: na Bíblia dispomos de bem poucas informações sobre a juventude de Jesus e seu lar em Nazaré, apesar de serem muitos os dados que se conhecem sobre a época em que ele nasceu e cresceu. Também há uma história bonita da sua juventude na Bíblia. Sabe em que evangelho está? Quer aprender sobre Nazaré e sobre Jesus? Você quer aprender isso? Então seja bem-vindo em nome do Senhor. Vamos para a nossa questão número 1, na página 199. Diz assim: aprendemos que dos 6 passos da vida de Jesus, dos 6 passos, Mateus nos relata 5. Aliás, só para relembrá-lo, você lembra os 5 passos acerca da vida de Senhor Jesus, conforme vamos estudar em Mateus? Já estamos estudando infância, preparação, popularidade, paixão e vida ressuscitada. Você certamente já sabe, mas você sabe onde começa cada passo e onde finaliza cada passo? E isso é importante. Se você tiver alguma dúvida, reveja as primeiras lições e você vai aprender. Não se esqueça daqueles passos, eles são fundamentais para nós estudarmos acerca da vida do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Não se esqueça desse importante detalhe. Voltemos à questão número 1. Vamos lá? Aprendemos que dos 6 passos da vida de Jesus, Mateus nos relata 5. Qual é o único passo que Mateus não nos relata? Mateus não nos relata acerca da juventude de Jesus. Então você vai colocar a juventude. Certo? Vamos à questão 2. Mesmo que Mateus não nos relate nada da juventude de Jesus, indica onde a passou em Mateus 2, 23. Apesar dele não citar, como Lucas vai citar aqui, vamos usar daqui a pouco vários textos aqui, Lucano, né, o texto de Lucas. Então, apesar de Mateus não relatar sobre a juventude de Jesus, algo ele escreveu aqui sobre a juventude de Jesus e está em Mateus capítulo 2, versículo 23. Vou já ler esse texto aqui para os irmãos. E aí continua: quando diz que ao voltar a família do Egito, José e Maria foram em seu lar para onde, né? Então lembre-se que José e Maria estão lá no Egito, né?
Vimos isso aqui. Mateus 2,23, o que é que diz? E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Está lembrado onde ficava Nazaré? Onde ficava? Na província, na Galileia. Assim cumpriu-se que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno, né? Ali podemos citar aqui a referência, que não consta na lição, neste livro, número 1, mas se você quiser anotar, a referência que fala sobre isso é Isaías capítulo 11, versículo 1. E aliás, eu quero aqui já pedir perdão aos nossos irmãos, eu ia falar isso, me esqueci, mas agora me lembrei. É que quando eu citei na lição anterior nós falamos sobre a soberania de Deus. E eu quero aqui pedir perdão aos irmãos se tem uma referência errada. Estava correta aqui, eu anotei a referência, mas na hora da citação é aquela referência quando vai falar sobre aquela profecia que trata sobre o nascimento virginal do Messias. Eu citei na ocasião Isaías 7, 24. Eu vou pegar esse verso 24, mas não tem nada a ver o verso 24, é Isaías 7,14, tá? Está aqui correto, eu até anotei, não está na lição, mas eu apenas coloquei. Bastava citar só o profeta Isaías, mas eu quis citar o texto. Infelizmente, não sei por que apareceu o verso 24, mas na verdade é Isaías 7,14, tá certo? Então, os irmãos certamente perceberam, quem assistiu a lição anterior, esse lapso da minha parte. Então aqui estou aqui pedindo perdão aos irmãos pela referência que eu citei errada. É Isaías 7,14 que fala sobre o nascimento virginal do Messias, tá bom? Só isso aí para fazer essa correção. Então você vai responder na questão número 2 apenas citando Nazaré, né, que ficava ali na província da Galiléia. Vamos à questão 3. Também aprendemos que Mateus e Lucas são os únicos dois evangelhos que relatam a infância. Tanto Mateus relata a infância de Jesus, como Lucas também relata a infância de Jesus. Um deles contém a história da infância, com o único acontecimento em toda a Bíblia sobre a juventude de Jesus. Qual é? É Lucas, certo? Lucas, né? Fala sobre isso aqui. Qual é? Então você vai responder Lucas. Lucas. A questão número 4, vamos à questão número 4. Questão número 4, só um detalhezinho aqui. Vamos já voltar a essa questão número 4. A questão número 4. Ok, voltemos. Questão 4, vamos lá? Questão 4 diz o seguinte. Vez após vez, olharemos nos outros evangelhos para completar o relato da história de Jesus em Mateus. Qual evangelho temos de consultar para completar a história de Mateus com referência a? Então, lógico que nós estamos estudando sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, vamos estudar muito o livro de Mateus, claro, os sinóticos e também alguma coisa do evangelho de João, mas para você, meu irmão, eu e você, nós realmente estudarmos mais a fundo, aprendermos mais sobre o Senhor Jesus, não basta apenas você ler Mateus, nós temos que ler os 4 evangelhos, né? Então aqui ele diz, qual evangelho temos de consultar para completar a história de Mateus com referência a? Letra A, que Jesus Cristo, aí entre aqui o verbo, né? O verbo era Deus. Então para a gente entender e responder que Jesus, o verbo era Deus, você precisa consultar quem? O evangelho de João. Então você coloca João. As genealogias, né? Lucas 3,23. Lucas 3,23. Os anúncios do nascimento, Lucas capítulo 2. Se você quiser colocar só, basta citar Lucas, mas se quiser colocar o capítulo 2, melhor ainda. E sobre as visitas ao menino Jesus, Lucas capítulo 2, versículos 15 a 20. É preciso você entender o enunciado dessa questão. Você pode estar dizendo, pastor, mas Mateus também citou a genealogia de Jesus. Mateus também falou sobre a infância de Jesus. Mas você tem que entender a pergunta, amados. Olha, também aprendemos que Mateus e Lucas são os únicos 2 evangelhos que relatam a infância. Um deles contém a história da infância, como o único acontecimento em toda a Bíblia. Sobre a juventude de Jesus, qual é? Então, é Lucas. Aí vem a questão 4, né? Vez após vez, olharemos nos outros evangelhos para completar o relato da história de Jesus em Mateus. E aí, vem essas perguntas aqui, tá bom? Só isso aí. Ficar bem claro. Vamos à questão 5. Qual o parente de Jesus que nasceu 6 meses antes dele? Quem foi esse parente de Jesus? Claro, você já sabe, João Batista. Escreva aí, João Batista, certo? Você pode ler lá em Lucas capítulo 1, versículo 36, você vai entender quando o anjo avisou a Isabel, né? Quando o anjo avisou que quando o anjo falou com Maria que Isabel já estava grávida, ela já estava no 6º mês de gravidez. Você pode ler isso em Lucas 1, 36.
E aí vem a questão seguinte, que é a questão número 6. O último versículo de Lucas 1, se refere ao filho de Isabel. Escreva o nome dele. Quem é esse personagem? João Batista, né? João Batista. A Bíblia diz que nesse último versículo, que foi o versículo 80 de Lucas 1, mostra que ele crescia e se fortalecia em espírito. Então a resposta é João Batista. Vamos à questão número 7. O último versículo de Lucas 2, refere-se ao filho de Maria. Esse versículo menciona o crescimento de quem? E aí? De Jesus Cristo. O crescimento de Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria, em graça e em estatura. Você pode ler isso aí em Lucas capítulo 2, versículo 52, que você vai encontrar essa resposta. Muito fácil. A 8. A vida de João Batista estava ligada à vida de Jesus. Os dois nasceram no mesmo ano. Tiveram seu ministério juntos e morreram no mesmo ano. Nós vamos, inclusive, estudar sobre essa questão aqui, né? Ambos nasceram no mesmo ano, tiveram o ministério ali quase que paralelo e morreram ali no mesmo ano. De que maneira cresceram Jesus, ou João e Jesus? João, no caso aqui, João Batista, né? Marque a alternativa. Então, tanto João Batista como Jesus, eles cresceram de qual maneira, né? Aí tem a letra A, B, C e D. A letra A, em corpo, em orgulho, em sabedoria e em pecado. Ele vai responder duas. Em corpo, que é em estatura, e em sabedoria. Tanto Jesus crescia em sabedoria, em graça e estatura, como João Batista também crescia em sabedoria também. Vamos ao quase que eu digo verso 9, o versículo 9. É questão 9. Quem ensinou a Jesus as primeiras lições de sua vida no lar? Isso é muito importante, né? Você sabe que Maria e José eram piedosos, lógico, frequentavam todos os sábados ali nas sinagogas, os trabalhos ali religiosos. E aqui pergunta, quem ensinou a Jesus as primeiras lições da sua vida no lar? Será que Jesus ele nasceu já sabendo de tudo, né? Ele sendo Deus? Não, lembre-se que ele despiu-se de sua glória, isso significa abdicar do seu poder, abdicou de toda a sabedoria, ele teve que aprender, ele foi uma criança comum, claro. Ele foi uma criança que se destacou, foi uma criança que amou muito mais a palavra de Deus, procurou decorar o máximo ali que pôde, nós vamos falar inclusive sobre isso aqui, né? Aprender bastante, memorizar textos e livros, né? E leis, Jesus, então ele teve que aprender, Mas quem ensinou? E aqui temos Mateus, Maria, Isabel, José, Tomé e Pedro. Você vai escolher aqui 2 personagens, escolher não, você vai ter que ser bastante criterioso aqui, é fácil. Você vai colocar só o quê? Maria e José, né? José, claro, o pai adotivo. Então, Maria e José foram as pessoas responsáveis pela formação religiosa, posso assim dizer, do Senhor Jesus Cristo, né? Levando Jesus às sinagogas, etc. e tal. Vamos à questão número 10. A questão 10 vai nos mandar lermos em Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. Vou ler esse texto aqui. Então ele diz assim, leia Provérbios 1, 8 e 9. Vamos lá? Bíblia na mão. Vamos ler Provérbios capítulo 8, Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz assim, ouça meu filho, estou lendo aqui na NVI, ouça meu filho a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Então todo judeu, bom judeu, levava em consideração esta palavra aqui. A questão dos filhos ouvirem seus pais, as instruções de seus pais, para que eles tivessem um bom proceder, né? Então aqui está a orientação da palavra do Senhor. Continuando, então questão 10, leia Provérbios 1, 8 e 9, já lemos. A influência do lar sobre toda a criança é tão grande e importante na formação da sua vida que o sábio Salomão disse que o ensino do pai, né, e a instrução de quem? Da mãe, responda aí, são diademas, isto é, são enfeites, coroa de graça para a cabeça e colares para o pescoço. É como a instrução, o sábio Salomão escrevendo, ele informou aqui que a instrução, o ensino do pai e a instrução da mãe é uma espécie assim de diadema, de enfeite, né, de graça para a cabeça. E colares, isto é, adorno para o pescoço. Então era um destaque para a pessoa, né? Você veja que esses objetos aqui estão sobre a cabeça, né? Ou na cabeça, no pescoço. Isto é, algo que está em evidência.
Por isso que era importante a criança aprender com seus pais, e os pais tinham esta incumbência de ensinar os seus filhos acerca da palavra do Senhor, acerca do temor a Deus, enfim, acerca da vida religiosa do povo hebreu, do povo israelita, do povo judeu. Vamos à questão 11. Anos depois, Natanael ficou surpreendido ao saber que em sua infância Jesus viveu em Nazaré. Interessante isso aqui, não é? Natanael soube. Por quê? Vamos ver aqui, logo à frente. Parece que essa cidade não tinha fama muito boa. E por isso ele disse a respeito dela em João 1, verso 46. Esse texto está tão fácil de responder que eu não vou nem consultar. É um texto que você conhece a palavra do Senhor. O que foi que Natanael disse quando alguém foi lá, né? E avisou para ele que tinha encontrado o Messias. E aí, vejam bem, ele disse assim, pode vir alguma coisa de... E aí você vai colocar. Então você vai colocar, pode vir alguma coisa boa, foi o que ele disse. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você vai colocar, boa e Nazaré. Então, por isso que o autor aqui, a equipe que preparou essa lição, eles aqui colocaram Natanael. Natanael se surpreendeu, né? Porque quando falaram sobre Jesus, né? Ele simplesmente ignorou. Pode vir alguma coisa de Nazaré, porque ele sabia que, segundo as Escrituras, não veio nenhum profeta de Nazaré. Então, ele foi muito claro nesse aspecto aqui. Vamos à questão 12. No entanto, Jesus cresceu em Nazaré. Apesar de não ter profeta em Nazaré, Jesus cresceu nessa cidade de Nazaré. Né? Estamos na questão 2. Era o lugar onde Deus havia escolhido um lar puro no meio do pecado. Então, um lar puro no meio do pecado. O lar de José e Maria resplandeceu como uma em Nazaré, como uma o quê? Uma luz. Então você vai completar como uma luz, certo? Apesar daquela cidade, Nazaré, é uma cidade desprezada, uma cidade pequena, né? Até segundo alguns estudiosos, é uma cidade um pouco miscigenada, porque havia a questão da Galiléia dos gentios, havia um pouco de mesclagem de outros povos habitando ali próximo, né? Então, em meio a esta cidade desprezível, veio o Salvador, Jesus Cristo. Então, o lar de José foi uma espécie de luz para aquela, não só para a cidade, como também para toda a Galiléia, e claro, consequentemente para a Palestina e para todo o mundo. Bem, então você vai colocar simplesmente como uma luz, né? Resplandeceu como uma luz. Vamos à questão 13, né? Essa questão é interessante porque essa questão vai mostrar ao aluno, ao obreiro, pelo menos umas 8 tarefas que eram exclusivas da mulher, da dona de casa, da esposa ali, certo? Então, observem o que diz a questão 3. Maria, sendo dona de casa, tinha que, veja aí, amassar e assar o pão. Amassar e assar o pão. Buscar água no poço público, fiar, tecer e fazer roupas para a família, além de varrer e pôr ordem nas coisas em casa. Quem terá sido o pequeno ajudante de Maria? Uma pergunta aqui bem interessante. Quem ajudou? Né? Certamente, claro, Jesus. Né? Você vai colocar Jesus. Então observe aqui pelo menos umas 8 tarefas, né, exercidas pela mulher no lar. Por exemplo, amassar o pão, né? Amassar e assar o pão. Buscar água no poço público, né? Fiar, tecer, fazer roupas, varrer a casa, pôr ordem nas coisas, arrumar a casa. A mulher gosta sempre de ver a casa arrumadazinha, né? Uma mulher sábia edifica a casa, certo? E varre a casa também, né? Preocupada com isso. Vamos à questão 14. O esposo de Maria era carpinteiro de Nazaré, José, claro, carpinteiro de Nazaré. Os julgos não é julgos, é julgos, certo? É aquela espécie de canga que os animais, que eram colocados para os animais, em cima do pescoço do animal, ou dos animais. Então, os julgos e as mesas de muitas famílias da cidade tinham sido cuidadosamente feitas em sua oficina. Certamente, muita gente ali encomendou mesa, né? Cadeiras para José, quem sabe camas e outros utensílios, ou outros objetos. Quem terá ensinado a Jesus a usar o serrote e martelo? Quem certamente ajudou? Claro, José. José ensinou Jesus a usar ali os instrumentos, né, para a confecção de muitos objetos ali do lar. Vamos à questão, saindo da 14, vamos para 15. Logo chegaram
observem bem essa pergunta. Logo chegaram os outros filhos ao lar de José e Maria e Jesus. Então, nós vamos ler o texto de Mateus 13, capítulo 55 e 56. Vamos ver quem eram esses, os nomes desses irmãos de Jesus. Então, Mateus capítulo 13, vamos para Mateus 13, versículos 55 e 56. Diz assim, amados, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, já vimos aqui 4 nomes dos irmãos de Jesus. Verso 56. Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, se obteve todas essas coisas? Observe que o texto não diz quantas irmãs o Senhor Jesus tinha, né? Mas aqui diz, não estão conosco todas as suas irmãs? Então, certamente, Jesus, creio que ele tinha mais de 2 irmãos, né? Irmãs, certamente. Então, 4 irmãos Jesus tinha. E aqui é citados os nomes desses 4 irmãos do Senhor Jesus. Tiago, né, que escreveu uma epístola, José, Simão e Judas, que também escreveu uma epístola, né? Não o Judas Iscariotes, claro, mas um Judas, né? Inclusive, esse nome Judas é um nome que tem um significado muito bonito. E Judas significa louvor a Deus, nome bonito, né? Felizmente, Judas Iscariotes traiu o Senhor Jesus, apesar de ter um nome desse, né? Bem, então aqui a pergunta é, a letra A, quantos irmãos homens tinha Jesus? E aí você vai responder colocando quantos? 4. Havia irmãs no lar? Sim. Quantos? Não pergunta, né? Mas certamente tinha mais de 2 irmãs, com certeza. Vamos à questão 16. Jesus aprendeu suas primeiras lições no lar. Então escreva aí, meu amado irmão, minha amada irmã. Jesus aprendeu as primeiras lições no lar, porque os pais tinham essa incumbência de ensinar aos seus filhos. Cada dia começava com as orações dirigidas por José a Deus. Juntos repetiam cada dia. E aí eles vão repetir aquele texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que diz, aqui é um texto para você completar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com, aí toda, escreva toda, a tua alma e com todas, no plural, as suas forças. Certo? Muito simples essa questão. A questão 17 diz o seguinte. Sabemos que o pequeno Jesus e mais tarde o jovem Jesus amava a Deus com, aí você vai colocar, todo o seu coração, né? Com todo o seu coração, toda a sua alma e com todas as suas forças. Por quê? Porque Lucas 2,52 diz que ele crescia em graça para com Deus e os homens. Então Lucas 2,52, já citamos isso aqui, né? Quando estava na questão número 7, falamos sobre esta referência. Então Jesus amava, claro, a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, né? Certamente, claro, é evidente. A questão 18, responda. Aos sábados, José, Maria, Jesus e seus irmãos, você vai só completar aí, irmãos, sendo judeus, assistiam o culto de adoração e escutavam as histórias dos líderes de sua cidade na sinagoga. Então era comum, todos os sábados, a família ia para a sinagoga, né, ali para cultuar a Deus, participar dos cultos, ouvir as histórias, né, bíblicas, e ali via o rabino ou rabi, naquela época, interpretando, ensinando ali, né, uma espécie assim como hoje vamos para o culto e tem a pregação, tem o estudo bíblico. Então, isso era feito nas sinagogas, sempre aos sábados. Sempre aos sábados. Letra B. Como se chama o lugar de reunião religiosa dos judeus? Sinagoga. Então escreva, não coloque igreja. A igreja foi bem depois. Então era sinagoga. Sinagoga. Ok? Vamos à questão seguinte. Questão 19. Os judeus iam à sinagoga nos dias de quinta-feira, sábado ou segunda-feira? Dia de sábado. Aliás, você tem ido à escola dominical, seus filhos têm participado da escola dominical, que geralmente nas igrejas a Assembleia de Deus funcionam sempre aos domingos, se não, matricule-se. Não basta enviar seus filhos, vá com eles, participe com eles da escola bíblica dominical. Desculpe. Então isso ocorria, os judeus todos os sábados, eles se dirigiam ali para as sinagogas a fim de ouvir, cultuar a Deus, ouvir a palavra do Senhor.
certo? Vamos à questão 20. Na figura 1, aqui vai mencionar a figura, você vai precisar do livro para responder. Se você não tem o livro, não tem como você responder. Tudo bem? Então diz assim, na figura 1, que está na página 199, aquela figura, lembra aquela primeira figura que eu mostrei aqui? Tinha dois desenhos, tá? Uma família entrando num ambiente e um rabi ali lendo a Torá ou com rolo na mão. Então é sobre essa figura. Ele diz assim, na figura 1 da introdução desta lição, vemos José, Maria e Jesus. José, Maria e Jesus e seus irmãos indo ao culto, nessa figura, naquela figura, certo? Que dia da semana é? Ora, se eles vão ao culto, é o dia de sábado, dia de sábado. Para onde vai a família? Para a sinagoga. Então, muito simples, fácil, memorize esse termo aí, sinagoga, às vezes a pessoa esquece, né? Em que lugar os judeus cultuavam a Deus? Então, na sinagoga, né? Dia de sábado. Claro que tinha o templo também, mas o templo era em Jerusalém, então como o templo não estava em todos os lugares, né, as pessoas cultuavam a Deus, participavam das orações, dos estudos bíblicos, das pregações, das interpretações na sinagoga. Certo? A questão 21. Olha a figura 2 da introdução desta lição. Um rabi é um judeu autorizado a ler e explicar as escrituras. Então, memorize o que é um rabi. Era um judeu autorizado a ler e interpretar as escrituras. Era um cargo assim, um cargo de honraria, né? Era muita honra, é um título de honra, né? Um rabi é que entenda também como um rabi seria o quê? Um mestre, um professor, certo? Então é por aí. Então entenda rabi como uma espécie de professor, uma espécie de mestre. Por isso que Jesus muitas vezes foi chamado de rabi. Rabi significa mestre, certo? Ainda na questão 21, ele pergunta assim: o que está fazendo o rabi na figura 2? Então, naquela figura 2, se você olhar, ele está lendo o quê? Está lendo as escrituras. Ele está lendo as escrituras, o rabi e as pessoas ali escutando. Letra B. Que vai fazer para que o povo entenda o que lê? Olha, o que ele vai fazer para que o povo entenda o que lê? Explicar as escrituras. É isso que está faltando em muitas igrejas de hoje. As pessoas querem pregar, muitas vezes faz uma pregação sem ir a fundo nas escrituras, faz assim só uma lida rápida, interpretam mal, não é? Sem levar em conta e regras de interpretação da Bíblia, e ali forma o seu entendimento, mas às vezes está longe, né, do teor realmente que está contido nas Escrituras, que está nas Escrituras. Então, o que vai fazer para que o povo entenda o que lê? É explicar as Escrituras. É isso que o rabino, a finalidade do rabi, do mestre, era essa e é essa. Ainda existe, quase não, é incomum alguém se dirigir a um mestre judaico e chamar ele de rabi. Geralmente, hoje é chamado de rabino, né? O rabino, fulano, beltrano e tal, né? Mas significa a mesma coisa. Vamos à questão 22. Um rabi é um mestre dos judeus, dos romanos ou dos gregos, né? Você vai colocar o quê? Dos judeus, lógico, né? Então, hoje é chamado de rabino. A questão 23. O que é um rabi, né? Então, um rabi, você pode colocar com as suas próprias palavras, você pode colocar que é um mestre judeu ou também que é alguém, ou um judeu autorizado a ler e a interpretar as escrituras, certo? Fique à vontade, essa resposta aqui é muito fácil. Ou é um mestre judeu, simplesmente isso, ou também é alguém autorizado a ler e a interpretar as escrituras. Tudo bem? Vamos à questão número 24. Volte a olhar o desenho do rabi na figura 2 da introdução. Certo? Não vou fazer isso porque eu já marquei aqui. Se você tem livro, você já fez ou faça agora. Então vamos olhando lá a figura 2 na introdução. Ele pergunta assim, ele está lendo o quê? As escrituras. Não coloca que ele está lendo a Bíblia, que antigamente não era chamado Bíblia, isso veio depois. Então ele estava lendo as escrituras. Letra B. Estão escritos em forma de diário, de livro com páginas, de tábuas ou de rolo. Se você olhar, vai concordar que é uma espécie de rolo, né? Então, marque aí a letra, o último item aí, certo? O item 4, rolo, espécie de rolo. A questão 25 é para você completar. Também é muito fácil essa questão. Em sua adoração a Deus, onde era que os judeus adoravam a Deus? Na sinagoga. Em que dia? Cada sábado. Jesus cantava os salmos, os hinos dos judeus. Lembre-se que os salmos é uma espécie de cânticos, né? De cânticos.
Então, muito fácil essa questão. Então, Jesus cantava, como todo bom judeu, os salmos, que eram os hinos dos judeus, né? Os cânticos dos judeus. Facílima essa questão. A questão 26. Durante a semana, agora vejam bem, porque a sinagoga não tem apenas a finalidade de culto no sábado. A sinagoga tem a outra finalidade durante os dias da semana. É isso que você vai ver a partir de agora. Questão 26. Durante a semana, o rabi tinha uma escola. O rabi tinha uma escola para os meninos homens de Nazaré. Então, os meninos homens, as meninas ficavam em casa e os meninos homens iam para onde? Para a sinagoga. Então, funcionava como uma espécie de escola. Então, o rabi era responsável para ensinar também. Claro que os pais ensinavam, mas o rabi já trazia ali interpretação, né, a questão das tradições, né, das tradições dos pais, né, explicavam também àqueles meninos as escrituras aonde? Na sinagoga. Em que dia? Em que dia? Não no sábado. Sábado era exclusivo para as famílias cultuarem. Agora, durante a semana, funcionava como uma escola, né? Uma escola. Então diz assim: para onde ia Jesus com seus irmãos durante a semana? Para a escola. Para a escola, que ficavam na própria sinagoga. Então coloca, Jesus ia para a escola, que ficava na própria sinagoga. Onde ficavam as irmãs? As irmãs ficavam em casa, né? As mulheres ficavam em casa, né? Cuidando, já aprendendo os afazeres, a cozinhar, a arrumar a casa, etc., ajudando a mãe, etc. e tal. A questão número 27, que vem agora, diz assim: na escola Jesus aprendeu a. Então aqui temos 6 alternativas, você vai escolher das 6, 4 alternativas. O que é que Jesus fazia lá? O que é que ele aprendeu lá? Aprendeu a escrever, certamente, lógico, a ler, a escutar e a responder as perguntas. Então você não vai marcar aí que Jesus nunca aprendeu nem a mentir, nem a roubar, né? Infelizmente hoje é o que se vê nas escolas do Brasil. As pessoas hoje, muitos estudantes, não digo todos, né? Aprende tudo, menos a lição, menos o que deve aprender. Então ensinando as crianças coisas na mais tenra idade, falando sobre sexo com as crianças, né? Quer dizer, uma idade tão prematura para entender essas coisas, é isso que os professores estão sendo praticamente obrigados a ensinar. É isso que a gente vê. O aluno aprende tudo nas escolas do Brasil, menos o que é português, aprender menos matemática, enfim, as outras matérias. Mas querem colocar isso aqui. Mas a Igreja do Senhor está orando para que esta situação jamais venha a ocorrer no Brasil e as crianças realmente aprendam isso nas escolas. Cabe aos pais orientar seus filhos nessa área. Bem, então, Jesus ali aprendeu a escrever, Jesus aprendeu a ler, Jesus aprendeu a escutar, a responder as perguntas também. Vamos à questão 28. Quais foram as 3 grandes influências formativas na infância e juventude de Jesus? Então, 3. Veremos aqui uma lista aqui com pelo menos 6, né, influências, certo? Então, vamos lá. Dessas 6 aqui, você vai marcar o quê? O lar, a escola e a sinagoga. Né? O lar, a escola e a sinagoga. Então, tanto Jesus aprendeu acerca da vida religiosa, acerca da Torá, da lei, etc. e tal, no lar, como também na escola, né? Na escola lá que funcionava durante a semana, e também no próprio dia de sábado, que era o dia do culto a Deus ali na sinagoga, certo? Então vai ficar de fora aqui o rádio, que nem havia naquela época, claro, apenas só para colocar aqui. A televisão, né, que infelizmente a televisão, através da Rede Globo, está desestabilizando as famílias, né, com seus programas nefastos, né, continua ali a finalidade é quebrar os padrões da família tradicional, né, incentivar inclusive a política da ideologia de gêneros, né. É isso que eles estão tentando, né? E ali, além nas suas novelas, ali, apregoar e defender a questão da pedofilia, a questão da necrofilia, até também da zoofilia. Infelizmente, isso é o que a Rede Globo tem apoiado aí, através desses quer museu que realmente quer levar as pessoas para o inferno. Então, meu irmão, seja seletivo, não deixe seus filhos, não permita que seus filhos, sua família, perca tempo assistindo novelas da Rede Globo. Não dê ibope ao diabo, mas esteja com a sua família no altar, levando sua família para a igreja, incentivando seus filhos a estudarem também as Escrituras e quem sabe fazendo esse curso também, tá certo? Glória a Deus. Então a questão 28 está muito clara, você certamente acertou.
Vamos à questão 29. Aprendeu as histórias maravilhosas de... Então, na questão 29 diz assim: aprendeu as histórias maravilhosas de como Deus, em sua soberania, escolheu os judeus como seu povo, como os guardou e proveu para eles, e como no Egito ele livrou da morte a cada família que oferecia um cordeiro perfeito. Então aqui temos três assertivas aqui. Todas as três aqui, claro, né, estão corretas, né? Jesus aprendeu ali as histórias onde vemos Deus, em sua soberania, escolheu o povo judeu para ser seu povo, como os guardou e proveu para eles. Deus guardou o povo, né? Providenciou comida para o povo, principalmente ali no deserto, e como no Egito ele livrou da morte a cada família que oferecia um cordeiro perfeito, né? Tudo isso aqui, a soberania de Deus. E aí vem a questão seguinte: os judeus no Egito foram libertos por um sacrifício perfeito, por gritar alto ou por desobedecer a Deus? E aí você vai responder: por um sacrifício perfeito. Aliás, esse sacrifício perfeito lá, através da Páscoa, através desse cordeiro, né? O sangue do cordeiro que era aspergido nas portas, nos ombreiros da porta, apontava para Cristo, o perfeito Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, questão muito fácil. Então, os judeus no Egito foram libertos por um sacrifício perfeito. A questão 30 coloca assim: quais foram as três grandes influências formativas na infância e juventude de Jesus? Quais foram as três influências formativas na juventude ou na infância e juventude de Jesus? Primeiro, foi o lar, não se esqueça disso aqui, a escola, né, que foi a escola ali durante a semana, e também a sinagoga. Então, isso você não pode esquecer, essas três informações que fazem parte foram grandes influências formativas da vida do Senhor Jesus, a partir da sua infância e também da sua juventude. Então, repetindo: o lar, né, José e Maria ensinando; o rabi, o mestre ali durante a semana, usando a sinagoga como escola, onde as crianças do sexo masculino iam aprender; e também no dia de sábado, era o dia de culto, também era outra oportunidade para você aprender a palavra do Senhor, ou eles aprenderam a palavra do Senhor. Vamos à questão número 31. Até o dia de hoje, os judeus se lembram desta grande libertação, da morte no Egito, e cada ano celebram a Páscoa. A Páscoa é uma festa para recordar, né? E aqui você vai colocar o seguinte: qual das três você concorda? Será que a Páscoa tem a ver como Daniel foi liberto da cova dos leões? Não. Como Davi matou Golias? Não, mas sim com a letra B, ó. Como os judeus foram libertos da morte no Egito pelo sacrifício de um cordeiro. Então, esta foi a finalidade da Páscoa, eles estarem sempre recordando que, assim como a Santa Ceia, a gente, quando estamos no culto de Santa Ceia, nós rememoramos, nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e também a sua ressurreição, graças a Deus. A questão 32 é para você completar. Cada família celebrava aí você vai colocar Páscoa. Por que nós estamos falando em Páscoa? Porque isso aqui tem tudo a ver com a juventude de Jesus, com a infância de Jesus também, certo? Cada família celebrava no espaçozinho você vai escrever Páscoa. Cada ano, recordando a libertação de seu povo. Então a Páscoa foi muito importante na vida da história dos judeus, porque celebrava este livramento, este grande livramento que Deus deu ao povo de Deus no Egito. Vamos à questão 33. Jesus aprendeu que a esperança do povo judeu estava no rei prometido, o ungido, o Cristo. Ele aprendeu isso. Aprendeu que a esperança do povo judeu estava no rei prometido e não no rei mau ali, que era o rei Herodes, né? Mas sim no prometido, o Cristo. Jesus sabia disso. A questão 34. Bem, essa questão ela é importante. Agora você deve atentar que para responder, você vai responder nessa questão os nomes de dois grandes importantes personagens da história de Israel. A questão 34 diz assim: Jesus aprendeu as promessas de um rei verdadeiro dadas a quem? A dois personagens. Um foi Abraão e o outro a Davi, né? Se você tiver alguma dúvida, estuda a lição 14 e a lição 15, você vai aprender sobre isso aqui, né? Abraão viveu ali 2000 anos, cerca de 2000 anos antes de Cristo, e Davi 1000 anos antes de Cristo. A questão 35. Jesus aprendeu
Jesus aprendeu da triste época de seu povo quando foram levados cativos à Babilônia. Certamente, claro, Jesus sabia a história. Ele aprendeu isso, né? Então você vai colocar a Babilônia. Por seus pecados, isto é, pecado do povo judeu, né? Então vou ler todo anunciado. Jesus aprendeu da triste época de seu povo quando foram levados cativos à Babilônia, por seus pecados, e como o grande templo que havia sido edificado por Salomão foi totalmente destruído. Então essa questão aqui é só para você colocar que os judeus foram levados cativos para onde? Para a Babilônia. Não coloque a Síria. O cativeiro da Síria foi um cativeiro para onde foram as 10 tribos, né? As 10 tribos, e não a tribo de Judá. A tribo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Jesus aprendeu isso também. A questão 36. Vamos à questão 36. Para você completar também. Jesus escutou quando o Rabi contou como era o novo templo de ouro e mármore, edificado por quem? Quem edificou o templo que fora destruído na época de Nabucodonosor? Quem edificou, né? Claro, aquela questão de Zorobabel, mas só que quem embelezou ali, próximo ao antes de Jesus vir ao mundo, foi Herodes o Grande, né? Herodes o Grande. Então foi edificado por Herodes aí você completa, Grande. No mesmo lugar do templo destruído na cidade de quem? Cidade de Jerusalém, que era a capital de onde? Da Palestina. Então você coloca aí, capital da Palestina, certo? Fácil demais essa questão. A 37. Todos os anos os judeus piedosos iam ao templo em... Onde ficava o templo? Em Jerusalém. Lógico, coloca ali Jerusalém. Para celebrar as festas religiosas, especialmente para celebrar a festa que relembrava a libertação dos judeus no Egito pelo sacrifício do cordeiro. Como se chama essa festa? Como se chama? Páscoa. Então todos os anos os judeus piedosos iam ao templo, né, para celebrar esta festa que foi colocada na lei, né, determinada por Deus para que ele relembrasse o quê? O livramento que Deus deu ao seu povo quando os tirou, quando tirou esse povo ali da opressão do Egito. E eles, através daquele sacrifício do cordeiro, né, que simbolizou aquele livramento, né, do povo ali para não serem mortos pelos primogênitos, não serem mortos, os primogênitos dos israelitas não serem mortos pelo anjo da morte. Então essa festa chama-se Páscoa. Páscoa. Vamos à questão 38? Muito bem. A questão 38. A idade de 12 anos era muito importante para os meninos judeus. Vamos explicar aqui o porquê. Então a idade de 12 anos era muito importante para os meninos judeus. Nessa idade eram considerados o quê? Filhos da lei. Então com 12 anos de idade, um menino já era considerado, chamado de filho da lei. Filho da lei. E podiam tomar parte ativa na vida religiosa do lar e da sinagoga. Então a partir de 12 anos, ele já tinha toda a responsabilidade, como se fosse hoje, atingiu a maioridade, né? Naquela época, uma criança, quando completasse 12 anos, ele já era considerado um filho da lei, né? E já podia tomar parte da vida ativa e religiosa ali do lar e da sinagoga. Na idade de 12 anos, preste bem atenção, na idade de 12 anos, Jesus chegou a ser o quê? Aí temos 3 alternativas. Você vai colocar o quê? Um filho da lei. Cuidado para não colocar um filho de Deus. Por quê? Porque desde quando ele nasceu, ele já era filho de Deus. Então não coloque a alternativa C, um filho de Deus, tá certo? Então tenha cuidado aqui. A partir de 12 anos, Jesus já era considerado o quê? Um filho da lei. E é interessante é que uma criança, você tem uma ideia, uma criança aos 6 anos de idade já começava a estudar a Torá. Uma criança judia, um menino, aos 6 anos de idade, ele já iniciava o estudo da Torá. Quando ele completava os 10 anos, ele já terminava, quando ele completava 10 anos, ele já tinha terminado ali o primeiro ciclo, digamos assim, de estudo, né? Chamado Beit Sefer. Beit Sefer. E ali ele decorava toda a Torá, com 10 anos de idade. Mas ele prosseguia. Com 12 anos de idade, né? Ele decorava praticamente todas as escrituras. Então, com 12 anos de idade, já decorava ali os livros, né? Os livros históricos, já decorava ali também os livros poéticos, os livros proféticos, com 12 anos de idade. E com 14 anos de idade, ele já debatia a tradição oral, né? Já debatia a tradição oral. Por isso que Jesus, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Vamos falar um pouquinho, não ia já adiantar agora, mas vamos
segurar um pouquinho, daqui a pouco a gente fala. Então, a partir dos 6 anos, um menino já começava o seu início do estudo na Torá. Aos 10 anos, ele já terminava o primeiro ciclo e já tinha decorado toda a Torá. Aos 12 anos, ele já tinha praticamente decorado já os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. E aos 14 anos, ele já debatia, essa criança já debatia acerca da tradição, né, da tradição oral. Certo? Vamos à questão seguinte. A questão 39. Depois que chegava a ser um filho da lei, o jovem era considerado de idade bastante para perguntar e responder perguntas sobre as escrituras. Porque ele já tinha, com 12 anos, ele já tinha decorado os livros poéticos, os livros históricos, os livros proféticos. Tá certo? Isso não está na lição, eu estou apenas... essa informação sobre essas idades aqui, 6 anos, 10 anos, 12, 14 anos, não consta na lição, apenas eu trouxe só para trazer mais informações para os irmãos, certo? Agora, na questão 39 diz assim: depois que chegava a ser um filho da lei, o jovem era considerado de idade bastante para perguntar e responder perguntas sobre as escrituras. Foi por isso que Jesus foi encontrado no templo no meio de doutores. Em que idade chegou a ser Jesus um filho da lei? Com que idade? Aos 12 anos de idade. Com 12 anos, Jesus já era considerado um filho da lei. Vamos a 40? Questão 40. Os homens judeus faziam todo o possível para chegar à cidade de Jerusalém, para a festa da Páscoa. Então não se esqueça, vai escrever Jerusalém e escrever Páscoa. Na questão 41, vamos ler aqui duas referências. Está em Lucas capítulo 2, versos 41 e 42. Vamos ler? Lucas 2, versos 41 e 42. Diz assim: todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Verso 42. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Então, Jesus foi levado aos 12 anos para Jerusalém. Certamente ele só foi quando Maria estava em Belém e ali ele foi apresentar, ela com José foi apresentar Jesus, né, após o período de purificação de Maria, aqueles 40 dias, né? Jesus então é apresentado no templo, né, ocasião quando Simeão e Ana viram ali o Senhor Jesus Cristo, né? Porque toda criança, todo primogênito deveria ser apresentado ao Senhor. Então Jesus foi ali recém-nascido praticamente. E agora ele volta a Jerusalém, mas na condição de um filho da lei. E os seus pais levam Jesus para lá. Então vamos à questão 41. Então leia Lucas 2, 41 e 42, acabei de ler. Aí vem a pergunta: para que iam José e Maria a Jerusalém todos os anos? Para onde eles iam? Para a Páscoa. A Bíblia aqui é muito clara quanto a isso. Iam para a Páscoa. Não foram só para passear, não. Iam para a Páscoa, celebrar a festa da Páscoa. A letra B. Quantos anos tinha Jesus quando acompanhou seus pais? Então, 12 anos. Porque com 12 anos ele já podia ir ao templo para participar das festividades. Por quê? Porque ele já era considerado um filho da lei. Então Jesus não estava ali como um intruso, uma criança intrusa, né, que se esgueirou ali da multidão, saiu ali e chegou lá. Não, Jesus foi, mas ele foi, por quê? Porque ele já era considerado um filho da lei aos 12 anos de idade. Vamos à questão 42. Imagine os preparativos no lar, em Nazaré, para a viagem a lição aqui fala de 100 quilômetros. Claro que 100 quilômetros é linha reta, mas lembre-se que, segundo a tradição, os judeus não passavam ali por dentro de Samaria. Eles desbordavam, certamente José ali foi costeando ali a margem do Rio Jordão até ali chegar próximo ali àquela área ali de Jericó e depois seguir destino a Jerusalém. Em média ali foram 135 quilômetros. Então tem essa questão desse desbordamento, né? Eles evitavam passar ali por dentro de Samaria. Só Jesus quebrou aquele protocolo. Então, mas a lição aqui fala de 100 quilômetros, mas 100 quilômetros, claro, em linha reta, certo? Vamos considerar para efeito aqui didático o que está aqui na lição, mas lembre-se que houve esse desbordamento. Eles certamente pegaram aquele caminho via Jordão, né, ali, e indo por Jericó, chegando em Jericó e depois para Jerusalém. Então, isso aí seria 135 quilômetros, mais ou menos, essa área aí. Essa quantia. Imagine os preparativos do lar em Nazaré para a viagem de 100 quilômetros até Jerusalém. Maria, José e Jesus viajaram para o norte, para o sul ou para o oeste?
Então, claro, você estava lá no norte e viajaram para o sul, né? Porque Jerusalém ficava ali na Judéia, né? Ao sul de Nazaré, na Galiléia. Certo? Fácil essa questão. Vamos à questão 43. Muitas famílias também, olha, muitas famílias e também conhecidos se encontravam nessas viagens. Muitas vezes faziam ali aquelas caravanas e as famílias iam, né? Geralmente eles colocavam as mulheres e as crianças à frente, porque eles iam dar ali a cadência, né? Eu estou citando aqui cadência porque fui militar e a gente sempre, a questão da marcha, né? A pessoa andando, então a gente chama isso no exército de cadência, né? Se bem que cadência é número de passos por minuto, mas eles colocavam as mulheres na frente e as crianças, por quê? Porque as mulheres andavam mais devagar, as crianças e os homens não podiam ir à frente, senão, coitada das mulheres, né? E na mesma batida, na mesma passada dos homens, então eles colocavam, era comum, normal, eles colocarem as mulheres e as crianças na frente daquela caravana e os homens iam à retaguarda, ali acompanhando o passo das mulheres. Então, voltemos à questão 43. Muitas famílias e também conhecidos se encontravam nessas viagens. Jesus deve ter desfrutado bastante brincando com seus parentes e amigos durante a longa viagem de 100, conforme a lição, 100 quilômetros, mas lembre-se da questão dos 135 quilômetros, que tinha de fazer a pé para Jerusalém. Então, uma viagem longa, né? Certamente aí talvez uns 3 dias aí, ou 4 de caminhada, né? Certamente. Muito bem. Então, muito fácil essa questão. Vamos a 44? A primeira visita à capital tinha muito para interessar a um jovem. Imagina a primeira vez que Jesus estava entrando em Jerusalém, ou qualquer jovem que entrasse ali, tinha muita coisa ali para chamar a atenção, né? Do interesse do jovem. Com quanto interesse Jesus deve ter percorrido a cidade tão formosa, né? Quanto interesse. Deve ter visto o ouro e o mármore do novo templo, edificado por quem? Por Herodes o Grande. Então, muito fácil também essa questão. Vamos à questão 45. Já na cidade, Jesus agora já está na cidade com seus pais, né? Vão ali pela primeira vez, ali na Páscoa com seus pais, ele vai. Já na cidade, rabis e sacerdotes judeus iam ao templo. Os camponeses agradecidos a Deus também chegavam para adorar. Os negociantes aproveitavam a ocasião para vender a preços altos suas mercadorias aos pobres. Os soldados romanos vestidos com seus uniformes resplandecentes mantinham a ordem. Lembre-se que nesse contexto, Jerusalém está, a Judéia, a Palestina está subjugada, porque o Império Romano está dominando ali. Jesus havia visto nas ruas de Jerusalém. O que foi que Jesus viu ali? Somente as pessoas que amavam o Senhor? Somente pessoas que faziam negócio das coisas do Senhor? Ou toda espécie de gente? Então, coloca aí, toda espécie de gente Jesus viu, né? Tanto judeus como gentios e certamente os prosélitos também, né? Sobre prosélitos, mais na frente você vai compreender, né? Nas lições posteriores sobre esse termo que eu citei agora. Vamos à questão seguinte, a questão 46. Então, Jesus vai ao templo com seus pais, né? Vai ali cultuar a Deus, participar das festividades. Observe agora, a partir da questão 46, o que vai acontecer. Ao terminar a Páscoa, todos iniciavam a viagem de volta. Leia Lucas 2, 43 a 44. Vou fazer isso agora. Lucas 43 e 44. Diz assim: terminada a festa, voltando seus pais para casa, para onde? Para Nazaré. O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Verso 44. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Então, certamente, como eu disse, as crianças e as mulheres iam à frente, certamente José, que ia lá na frente, achava que Jesus estava lá com as outras crianças, estava ali com Maria. E certamente Maria também podia ter pensado, não, Jesus deve estar com José lá na retaguarda, porque as crianças que têm muita energia poderiam brincando ali, correndo, né? Ia lá na frente, voltava e tal, criança assim. Então houve digamos assim, esse descuido, né? Esse descuido, ou esse excesso de confiança. Um pensando que Jesus estava com outro e na verdade não estava com nem José e nem com Maria. E aí houve uma grande preocupação certamente sobre isso. Vamos à questão 46? Então vamos lá. Quem não estava com José e Maria? Você vai responder Jesus. Não estava nem com José, nem com Maria. Onde tinha ficado? O texto é muito claro aqui, a questão de observação, no templo em Jerusalém. Então Jesus ficou no templo em Jerusalém. Letra C.
Quem pensavam, que pensavam Maria e José? E aí eu coloquei que Jesus estava entre os seus parentes. Então eles pensavam que Jesus estava entre os seus parentes, ou que estava entre os companheiros de viagem. Então pensaram, né, mas pensaram errado, né? Pensaram, mas Jesus não estava nem com os parentes, nem com as crianças, nem com ninguém dali. Jesus estava onde? No templo, no templo. E agora vamos ler, para a gente responder a questão 47, vamos ler mais dois textos, Lucas capítulo 2, versículos 44 e 45. 44 e 45. Não, perdão, Lucas, estamos na questão 47, né? Vamos ler Lucas 44 e 45, é isso, Lucas 44 e 45. Diz assim: pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Vamos agora ao verso 45. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Então, voltaram para Jerusalém. Veja só que situação, né? Que vexame José e Maria passaram. Questão 47. Depois de um dia de viagem, José e Maria, com angústia e ansiedade, voltaram para onde? Para Jerusalém. Escreva aí. Em busca de quem? De Jesus. Certo? Então, é isso. Vamos à questão 48? Responda. Onde estava Jesus em Jerusalém? E Lucas aqui diz, capítulo 2, verso 46, diz assim: depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, isto é, entre os doutores, né? Ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas, né? Tanto ouvindo como fazendo. Lembre-se que Jesus tinha apenas 12 anos. Né? Aqui eu falei que uma criança com 14 anos já começava a discutir ali, mas Jesus já tinha tanta sabedoria, tanto conhecimento, que com 12 anos ele já estava ali discutindo, estava ali já interpretando, já estava ali perguntando, né? E fazendo pergunta, dando resposta, enfim, Jesus estava comprometido com o reino de Deus, com o rei de Deus. Questão 48. Responda. Onde estava Jesus em Jerusalém? Aí você vai colocar no templo. Jesus estava com quem? Com os negociantes, com os soldados romanos ou com os doutores da lei? Ele estava com os doutores da lei. Por quê? Porque ele tinha interesse, estava interessado, apegado às coisas de Deus e não às coisas dos homens, certo? Muito bem. Vamos a 49? Questão 49. Responda. Quem encontrou Jesus no meio dos doutores? Quem encontrou? Aí a gente vai ler versos 46 a 50. Quem encontrou? Claro, a gente sabe, mas vamos ler. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficaram maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Todas as pessoas ali que chegavam ali, passavam próximo àquele menino, ouvia aquele menino discutindo, interpretando, respondendo, fazendo pergunta, todos ficaram admirados. A Bíblia diz que todos ficaram admirados. Verso 48. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Aí Jesus responde. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia, né? Aqui está o texto que nós acabamos de ler. Vamos à questão 49. Quem encontrou Jesus no meio dos doutores da lei? Quem encontrou? Os seus pais, os pais José e Maria. B. Quantos dias eles passaram à procura de Jesus? 3 dias, né? 3 dias. Deveriam ter ido logo no templo, né? Quem sabe eles pegaram a rua, vamos olhar se está nessa rua, nessa praça, nessa esquina. Deveriam ir logo para o templo, mas não foram. Acharam Jesus 3 dias depois. A questão 50 diz assim: Jesus trocava perguntas e respostas com os sábios da lei, ou seja, das escrituras. Que título receberam os meninos judeus de 12 anos? Novamente aquela pergunta para você memorizar: filhos da lei. Era o título que uma criança, um menino recebia, filho da lei. Com que idade? Aos 12 anos. Questão 51. Diante da resposta do menino Jesus, os doutores da lei ficaram, e aqui temos 3 alternativas. Aborrecidos? Será que eles ficaram com inveja? Infelizmente hoje acontece, né?
um irmão está pregando, outro ensinando, e às vezes a pessoa fica com inveja. Meu irmão, a melhor forma de você não ser invejoso é você se converter, aceitar Jesus de novo, estudar a palavra, deixar Deus te usar, aí você não vai ter inveja de ninguém, certo? Então, eles ficaram aborrecidos? Não. Ficaram depreciativos? Não, porque aquele menino tinha tanto conhecimento. Ficaram depreciativos? Não. Mas ficaram o quê? Maravilhados. Eles ficaram maravilhados, eles ficaram admirados, ficaram perplexos, ouvindo aquela criança dar resposta e perguntar, né, contra-argumentar, enfim. Jesus ali realmente fez um trabalho maravilhoso. E a letra B, quantos anos tinha Jesus? Já discutindo, já estando no meio dos doutores? Com quantos anos? 12 anos. Com 12 anos. Certo? Questão 52. É para você completar. Onde Jesus aprendeu as escrituras? Aí novamente, está lembrado dessa questão nós anteriormente já respondemos, mas como esse curso é uma bênção e faz com que você memorize aqui, ele está perguntando, onde Jesus aprendeu as escrituras? Em seu lar, escreva, e na sinagoga e na escola do Rabi em Nazaré. Só isso. Então você vai escrever lá, sinagoga, Rabi e Nazaré, completando aí as respostas aí nos espaçozinhos já definidos para isso, certo? A questão 53. É muito importante distinguir entre a sinagoga e o templo em relação à experiência de Jesus. Lembre-se que isso aqui é importante. A sinagoga ele ia geralmente nos sábados e mais durante a semana ele ia aprender, estudar, escrever, etc. Né? Então é muito importante distinguir entre a sinagoga e o templo em relação à experiência de Jesus. Letra A. A qual dos dois Jesus ia? Na festa anual da Páscoa. Ele ia na festa anual no templo, ou ia ao templo. Todas as semanas no dia de sábado, ele ia para onde? Sinagoga. Então templo e sinagoga são as duas respostas. Outra pergunta. Como jovem, em que cidade ou aldeia Jesus assistia? Na sinagoga, Nazaré, e no templo você coloca Jerusalém. Sinagoga em Nazaré e no templo em Jerusalém. E a letra C é aquela questão dos quilômetros, da distância. Quantos quilômetros Jesus tinha que caminhar do seu lar até chegar ao templo? Conforme já orientei, segundo aqui a lição, é 100 quilômetros, claro, em linha reta, mas se desbordar ali pela questão ali de sair ali tangenciando o Rio Jordão, né, até depois ali chegar em Jericó e depois ir em direção a Jerusalém, cerca de 135 quilômetros. Questão seguinte, a 54, pergunta assim, as escrituras nos dias de Jesus não estavam na forma de livros, com páginas, mas em forma de um rolo, ou rolos, né, de rolos. A escritura não era assim como a gente tem hoje um livro aqui, mas era uma espécie de rolo. Fácil também. A questão 55 coloca assim, Jesus aproveitou ao máximo suas oportunidades de conhecer as escrituras por ter grande interesse nelas. Então Jesus se destacou porque ele tinha interesse. A melhor forma de um aluno aprender qualquer matéria é alguém despertando o interesse nele. Jesus teve esse interesse despertado a partir de seu lar. Então, você que é pai, você que é mãe, desperte seu filho, ensine, fale sobre Deus, fale sobre Jesus, fale sobre as Escrituras, incentive seus filhos a estudarem a palavra do Senhor, compre livros para seus filhos lerem, né? Livros bíblicos também, claro, não esquecer dos livros seculares, mas por que você gasta tanto dinheiro com livro secular e você muitas vezes deixa de comprar um bom livro, né, que vai ajudar a fé do seu filho? Então, estimule a fé do seu filho. Cumpre a lição. Infelizmente tem pais que gastam mais com pizzas com a sua família do que com o estudo do seu filho, né? Às vezes o filho fica ali o trimestre sem uma lição e os pais às vezes têm condições de comprar uma lição bíblica. Então não deixe de esquecer, não deixe de investir também na formação espiritual de seu filho, certo? Então a questão 55. Jesus aproveitou ao máximo suas oportunidades de conhecer as Escrituras por ter grande interesse nelas. Os outros meninos de Nazaré, vejam só, os outros meninos de Nazaré tinham um conhecimento tão profundo quanto Jesus? Não, não tinham. Não tinha. Quantas crianças ficaram lá? Somente Jesus ficou. Somente Jesus ficou discutindo com os doutores da lei, com os mestres da lei. Somente. Então, só Jesus tinha esse conhecimento, com certeza. Vamos à questão 56. O templo era a casa de Deus.
Assim Jesus disse, me cumpria estar na casa de meu pai, Foi o que Jesus respondeu para sua mãe ou para os seus pais, né? Porque me procurava, não sabias que eu estava cuidando das coisas do meu pai, o que estava na casa de meu pai? Né? Então Jesus tinha esse conhecimento, ele cumpria isso, né? Sabia que deveria estar na casa de seu pai. Jesus era filho de, letra A, de José, de Deus ou de outro homem? José era filho de Deus, né? José foi apenas o pai adotivo, né? Muito bem. A questão 57. Quem eram os dois que haviam recebido anúncios de Deus por meio de um anjo que o pai de Jesus era Deus? Foi José e Maria, né? Tanto o anjo apresentou-se a José em sonho, confirmando isso, falando isso, como Maria foi avisada ali pelo anjo, que o pai de Jesus era Deus. Por isso que ele falou, que ele estava cuidando das questões, das coisas de seu pai. Por isso que ele respondeu de forma categórica. Isto é, Jesus tinha plena consciência de quem ele era. Ele tinha plena consciência, né? Você pode ler isso depois, ler isso aí em Lucas 1:35. Vamos à questão 58. Jesus era um menino como seus irmãos no lar e os outros meninos da escola, com uma só diferença. Ele nunca foi desobediente. Pense numa criança obediente, foi Jesus. O que José e Maria haviam esquecido no percurso dos 12 anos de vida familiar no lar em Nazaré, que Jesus era filho de Deus. Esqueceram. Não sabias que eu devia cuidar das coisas de meu pai? José e Maria se esqueceram disso, né? Então, Lucas 2,49 diz assim, vamos ler Lucas 2,49? Ele perguntou, por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Né? Na casa de meu pai. Muito bem. Questão 59. Responda. Depois Jesus voltou de Jerusalém com José e Maria para onde? Para Nazaré. Ele volta, então ali era para José e Maria ter deixado, né? Jesus conversar mais ali, aprender com Jesus, aprender agora com os rabinos, mas voltaram com Jesus porque tinham que voltar para Nazaré. E ficou ali até os 30 anos de idade, quando começou o seu ministério. Então Jesus volta, lógico que Jesus durante o seu ministério, Jesus ali dos 12 até os 30 anos, certamente foi todas essas vezes para Jerusalém, ele foi, né? Apesar dos evangelistas não registrarem isso aqui, mas Jesus como bom judeu e cumpridor da lei, ele com certeza foi, visitou ali por várias vezes o templo em Jerusalém para participar das festividades. Então a questão 59 diz assim, depois Jesus voltou de Jerusalém com José e Maria para Nazaré e ficou ali até os 30 anos de idade, quando começou o seu ministério. Letra B, quantos anos ficou Jesus em sua casa depois de chegar a ser um filho da lei? 18 anos, isto é, ele só iniciou seu ministério a partir dos 30 anos, quando foi batizado, mas certamente Jesus foi, quando ele tinha 13 anos, certamente foi novamente para o templo em Jerusalém, aos 14 anos, aos 15, etc., até aos 30 anos de idade. Jesus foi ao templo, assim como também, depois de ele ter inaugurado seu ministério, ele foi ao templo também, né? Foi ao templo. Então ali 12 mais 18, 30 anos de idade. Vamos à questão 60 e é a última aqui, irmãos. A última, né? Diz assim, durante esses anos Jesus foi obediente e sujeito a José e Maria. Depois da morte de José, quem seria o cabeça do lar e a mão direita de Maria? E aí você vai responder, Jesus. Essa questão, há uma tradição, né, que diz que José ele morreu antes de Jesus iniciar o seu ministério, né? Alguém pode, mas por que Jesus não ressuscitou ele? Porque Jesus não tinha iniciado ainda o seu ministério, certo? Então há uma tradição que diz que José, o pai adotivo de Jesus, morreu antes de Jesus iniciar o seu ministério. E por isso que Jesus ficou ali como cabeça do lar, né, por ser o filho mais velho de Maria. Assim vemos que o lar de José e Maria era uma luz pura e brilhante no meio dessa aldeia de má fama. Quem dera todos os filhos do Senhor tenham lares onde haja orações diárias, conhecimento das histórias de Deus, lares, sobretudo, onde Jesus é o centro, quer nos momentos de diversão, quer no trabalho, quer no estudo. Então vejam só como é interessante. Vamos ler de novo? Quem dera todos os filhos do Senhor tenham lares onde haja orações diárias, conhecimento das histórias de Deus, lares, sobretudo, onde Jesus é o centro,
quer nos momentos de diversão, quer no trabalho, quer no estudo. E finalmente, amados, temos isso aí que eu vou ler para os irmãos. Então observa aqui, Jesus, nosso rei, né? A coroa, Jesus, nosso rei. O que diz essas letrinhas aqui? Diz assim: bem, irmãos, parabéns por haver chegado ao término do primeiro livro do nosso curso. É um momento propício para agradecer ao Senhor por sua ajuda e pedir sua direção ao compartilhar com outros o que aprendeu. Por que não começar com os membros do seu lar, seguindo o exemplo do lar de Jesus de Nazaré? Né? Por que não? Né? Então agradecemos ao Senhor por este curso, por termos terminado as 25 lições. Aliás, o curso não terminou, são 150 lições, nós estamos apenas na lição número 25, né? Estamos apenas no livro, no volume 1, só estudamos até agora 25 lições, ainda faltam muitas lições até chegar à lição 150. No mais, amados, eu quero agradecer aos irmãos que nos acompanharam, né? Não se esqueça de adquirir o livro número 2, muito importante, o livro número 2 está aqui, adquira este livro, certo? Vá até a livraria CPAD ou outra livraria do ramo, adquira o seu livro, volume 2, certo? O livro 2 e nos acompanhe aqui, tá certo? Que Deus lhe abençoe. Em breve estaremos comentando a lição número 26. Até lá, que Deus lhe abençoe, certo? Compartilhe este vídeo com seus amigos nas redes sociais. No mais, que Deus lhe abençoe. Não se esqueça de orar, agradecendo ao Senhor por esta maravilha que é estudar a palavra do Senhor. Até lá, forte abraço, Pai do Senhor.